Eu sempre sonhei fazer isso. Eu vi aquele gordo lá da Globo, o Jô Soares, fazendo isso. Eu achava isso massa demais. Não falei que ele é gordo, ele que falava que era gordo. Ele falava o beijo do gordo, era ou não era? É o seguinte, hoje é um grande dia, mas o Esse aí é quem? Já começou a fazer doideira. É o seguinte, hoje é um dos caras que... Meu primeiro contato com ele pessoal foi numa banca de pastel, num condomínio. Alguém sabe o que é? E eu usei uma técnica de network muito violenta para não parecer fã, porque eu sempre fui fã desse cara. Eu ficava doido vendo ele, então assim, vai ser muito especial essa entrevista, essa conversa. A gente estava sentado, eu vou falar na hora que ele estiver aqui, mas eu quero te falar que esse cara, ele dirige para uma mesma televisão tem 30 anos. Ele pega o carro dele e toda semana vai lá gravar, tem 30 anos fazendo isso. Ele, uma vez saiu na Veja que ele era o sucessor do maior comunicador do país. Ele é um cara assim que eu tenho um respeito gigantesco, ele está dominando aí. Ele diz que está engateando, mas eu não paro de ver vídeo dele, corte, está fazendo os podcasts dele. E continua há 30 anos numa grande televisão. E é um cara que a gente vai extrair muita coisa, vai destravar muita coisa aprendendo com ele. Quero uma salva de palmas para Celso Portiolli! Celso Portiolli! Mas, bacana, você tá aqui? Ó, e aí, gente? Ai, ai. Tudo Celso bem? Portiolli aqui, Ei, mano. Zanó. Não, salva de palmas pro Celso Portiolli. Bom, hein? É diferente pra mim essa entrevista. Apita não, a microfonia, pelo amor de Deus. Deixa eu falar que para de apitar. Na vez do Celso, a microfonia... Pô, quando ele falou 30 anos de televisão indo pro SBT, na verdade eu tenho 40 anos desde a época do rádio. E 40 anos que eu comecei no rádio. E 30 anos de SBT. O grande lance, você ir pro mesmo lugar há 30 anos... Eu falei pro Pablo, continuo ainda com vontade, com tesão de trabalhar, com vontade de apresentar. E o grande lance é você ir 30 anos pro mesmo lugar, sendo apresentador de televisão, e 30 anos fazendo sucesso. Isso que é o mais difícil. Não é me gabando, não. Não É a verdade, velho. Não, é porque a televisão é um sucesso imediato. Você olha no Ibope, se o povo te rejeitar ou não gostar do programa que você está fazendo, vai aparecer ali na hora. Então, você tem que ter a aprovação do público o tempo todo e em tempo real. Não é uma profissão fácil, por isso que tem poucos, mas é uma coisa que eu amo fazer e eu acho que eu nasci para esse negócio aí. Ó, uma vez na Veja saiu que ele seria o sucessor do Silvio Santos. Verdade. E eu tô esperando essa sucessão desde quando eu era criança. O Celso, pra mim, é um dos maiores. Sem brincadeira nenhuma. Pela energia, simpatia, tudo, ele é um dos 5 maiores comunicadores do país hoje. Eu, de verdade, eu ficava esperando, assim, na minha adolescência eu falava, ele vai suceder o Silvio Santos. E aí, cara, minha adolescência passou, eu vou fazer 40 anos, esse cara tá aqui na minha frente, mano. Pois é, mas você tem que lembrar que o Silvio Santos parou e está descansando faz pouco tempo. Faz 1 ano que ele está na casa dele. E eu nunca quis ser o sucessor do Silvio Santos. O que aconteceu foi, numa grande generosidade do Silvio, quando eu comecei... E genialidade. Quando eu comecei, eu era um cara da produção e entrei no lugar da Angélica. Tanto é que a reação do público, quando me viu entrar no programa, eram 250 estudantes esperando a Angélica entrar. E eu entrei para apresentar, eu fui vaiado na primeira apresentação que eu entrei na televisão. Sabe o que é você entrar no palco e 250 alunos te vaiarem? E você ter que fazer o programa? Então, foi muito pesado. O Silvio percebeu que isso poderia acontecer com o público. O que ele fez? A Veja perguntou, e esse menino aí? Ele falou, não, esse aí tem tudo para me suceder. Mas ele estava no auge da carreira dele. Só com essa frase, ele colocou um combustível ali, que eu voei igual o foguete do Elon Musk, que veio, porque falou, pô, é o cara. Só que depois disso veio o problema, Pablo. Toda a matéria que eu fazia, eu passeando com o meu cachorro, aí aparecia lá, sucessor de Silvio Santos passeia com o cachorro. Aí nascia minha filha, eu fazia uma matéria, época da Caras e tal, aí aparecia lá,
O príncipe dos domingos, sucessor do Silvio Santos, é pai. Eu falei, começou a me incomodar ele também. Porque imagine o cara no auge e alguém querendo aposentar ele através da mídia e ele sendo dono do negócio, né? E tudo dependia dele, começou a me incomodar. O que eu fiz? Saí da mídia, não dei mais entrevista, não fiz mais foto, virei low profile, fiquei na minha e foi a melhor coisa que eu fiz. Então foi uma questão de respeito ao Silvio Santos e eu sempre deixei claro, quando me perguntavam, não quero ser sucessor do Silvio Santos, porque não existe sucessor para Silvio Santos aqui no país e, na minha opinião, nem no mundo. É o maior comunicador de todos os tempos. Posso fazer um trabalho legal? Posso, mas igual a ele, ninguém vai fazer. E eu que não sou besta de pegar esse lugar. Muito bom. Grande Silvio Santos. A gente tem casa lá em Orlando, a gente ficou umas 2 ou 3 ruas da casa do Silvio, meu vizinho. E aí, meus filhos foram pra lá almoçar um dia, eles têm amizade com os netos do Silvio. E eu falei, mano, vocês viram o Silvio Santos? O Cenoura Bravanel? Aí eles, a gente viu um vovô lá sentado assistindo televisão. Eu falei, cara, você não tá entendendo, você tem que ter reverência pra falar do Silvio Santos. É o Silvio Santos. Eles nunca viram televisão, meus filhos. Eles nunca pararam assim, sabe quem é o que de televisão? William Bonner, eles não sabem quem é. Silvio Santos, eles sabem por causa da amizade, do tanto que eu já falei dele. E eu vi, falei, mano, vocês entraram na casa do homem e não pediram um autógrafo. Você não falou assim, meu, aqui, eu até hoje, Ô Celso, eu não conheço o Silvio pessoalmente. Fico doido pra conhecer ele, é uma lenda viva. Isso vai acontecer, eu espero. Amém, vai acontecer. Agora, a primeira vez que eu tive contato com o Celso Portiolli, eu quero contar pra vocês uma técnica de network, quando você chegar perto de um famoso. Eu confesso que eu fiquei abalado. Eu entendo quando a pessoa treme, quando chega perto de mim hoje, por causa dessa onda de fama de internet. Eu tava sentado, a gente morou, ele ainda mora nessa rua, né? Eu morei na mesma rua que o Celso, e um dia sentado numa banca de pastel, tô sentado, o Celso, pela voz, essa voz dele, ele começou a falar, não é possível que é o Celso Portiolli. Aí eu olho pro lado, era ele. Aí meu coração acelerou, eu com pastel, ele com pastel, eu falei assim, desculpa, você que é o César Filho? Aí ele olhou, tipo, não, eu sou o Celso. Aí eu falei, tudo bem, Celso? Aí rolou a conversa ali, foi da hora, primeiro contato com ele. Só que essa é uma forma de você chegar num famoso e tratar ele como uma pessoa normal. Isso funciona com 100% dos famosos. Então, Miguel, como eu estava falando para você, tem uma história aqui. O cara já pegou o espírito do Léo Lins aqui, ó. Léo Lins estava antes de você aqui. Isso aí tem uma história minha quando eu fui dar um autógrafo, porque, como fala meu nome rápido na televisão, então, Celso Portiolli, muita gente entende Sérgio Portiolli, só que Sérgio é meu irmão, eu tenho um irmão chamado Sérgio. Então o pessoal chega para mim, Sérgio, me dá um autógrafo. Daí eu falo, qual o seu nome? Ela fala Ana, eu pego e escrevo Maria. Daí ela pega e fala assim, mas meu nome não é Maria. Eu falo, nem o meu é Sérgio. Temos mais uma pessoa para se inscrever no stand-up, já percebeu? Já é o 4º humorista aqui que passou aqui hoje. Ô Celso Portiolli, como é que você descobriu que você era comunicador? Cara, uma história muito interessante. Eu fui expulso da escola e na minha cidade não tinha rádio. Eu morava numa cidadezinha muito pequena, chamada Ponta Porã. E eu fui expulso da escola e tive que ir para Curitiba. Eu, antes de falar para meu pai... Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, E meu pai nunca soube que eu fui expulso da escola. O que ele soube é que um filho muito dedicado pediu a ele para mudar de escola e que queria estudar numa escola grande, numa cidade grande. Eu nunca contei para meu pai que eu fui expulso. E quando eu fui pegar a minha transferência na escola, a diretora disse para mim, foi a primeira porrada que eu levei na vida. Eu era o cara mais bagunceiro da escola, ela pegou, me entregou o papel e disse assim para mim, não aceitamos retorno de vagabundo. Eu não pude nem chorar para meu pai falar, porque ele não sabia que estava sendo expulso. Eu falei que eu tenho 11 irmãos, 7 irmãs, estavam quase todos em Curitiba, meu pai pagando estudo para eles. Eu falei, eu quero morar em Curitiba com os meus irmãos e estudar lá. Peguei minha transferência e fui para Curitiba. Quando eu cheguei lá, me matricularam numa escola positivo. Aí, quando fizeram as contas, eu tinha que tirar tudo 9 e 10 para passar. Aí eu descobri que eu não conseguia ler. Eu lia e não entendia. Dislexia. Não sabia, isso não foi diagnosticado naquela época, na minha vida não foi.
que eu comecei a fazer? Tinha um radinho 2 em 1 em casa. Eu comecei a gravar as matérias e ouvir. Então eu gravava e ouvia, gravava e ouvia. E eu com 13 anos de idade já imitava todo mundo, todos os personagens de Quariz. Eu não sabia que isso era um dom, que era um talento, mas era a atração da família. Então eu gravava e ouvia, gravava e um dia, eu ouvia, e um belo dia... Tá o quê? Ah, tá gravando, pessoal, que isso aí é bom, esse é bom. E aí, Meta? Ei, Meta, stop. Ai, ai. Aí, um belo dia, imitei um locutor. Porque eu fazia imitações, como não tinha rádio na minha cidade, eu ouvia as FMs de Curitiba e imitei um locutor. E aí eu comecei a fazer imitações de locutores naquele radinho. Eu estudava e gravava, estudava e gravava. Eu cheguei a gravar, Pablo, assim, durante anos, 8 fitas cassetes por dia imitando os locutores. Aí tinha aquela história do vagabundo, que a diretora falou, e teve uma outra história que mexeu comigo. Um dia, numa festa de família, no final do ano, eu falei para a família, eu vou ser locutor. Né? Era novinho, eu tinha 16, 17 anos, aí a família ficava, que locutor, com essa voz vai ser locutor e tal. E eu lembro que eu fui embora chorando do restaurante. Quantos anos? Eu tinha 17 anos. E depois que eu estudei esse ano com rádio, eu consegui dar a resposta para a diretora. Eu passei em engenharia civil, fui fazer engenharia civil, fui o único aluno que passou numa faculdade boa. E locutor, quando a família falou, aquela brincadeira de família, aquele bullying que é normal, né? Eu comecei a visitar as rádios de Curitiba. Eu fui em todas as rádios de Curitiba e virei persona não grata. Por quê? Eu entrava na rádio, aquele menininho, e o diretor deixava eu ver o locutor trabalhando. Quando eu vi o cara trabalhar, não sei se vocês já viram o rádio como que é, o DJ, o cara trabalha, opera e faz tudo e tal. Eu ficava perguntando muito, o que você fez agora? Por que você fez isso? Por que fez aquilo? Eu atrapalhava o cara. Então, as rádios, muitas rádios, me colocaram como persona não grata. Não pode entrar. Não pode entrar, esse cara é chato demais. Eu era piolho de rádio. Eu virava Curitiba de ônibus para ir visitar as rádios. Me apaixonei pelo rádio. O que eu fiz quando eu percebi que eu não ia conseguir? Eu baixei um pouco a bola, eu fui numa das rádios mais simples de Curitiba, que era uma rádio que tinha programa de igreja. Cheguei lá para a moça e falei, vocês estão precisando do que aqui na rádio? Ela falou para mim, de telefonista. Telefonista. Eu falei, achou a melhor do bairro. Sou eu. E eu peguei essa vaga. Brabo. E eu peguei essa vaga, então eu anotava pedidos de música. O pessoal ligava, que música você ouvia? Eu passava para o locutor. Aí eu fazia transferência de chamada. Eu passava para o dono da rádio. Né? E quando eu passava para ele, eu dava engrossada na voz. Tudo bem, seu Davi? Uma ligação para o senhor. Ele falava, você tem uma voz boa. Falou, muito obrigado. Ele não sabia disso. E eu fiz amizade com o dono da rádio e ele me deu uma oportunidade. Ele falou, cara, você quer fazer locução? Eu falei, eu quero. Ele falou, você tem uma oportunidade comigo. Ele falou, vem fazer o Jornal da Madrugada. Curitiba. Eu falei, hoje eu tenho uma grande oportunidade. Eu peguei, levantei bem cedo, era 4 da manhã, saí de casa a pé, indo para a rádio. Eu falei, hoje eu tenho uma oportunidade. E foi esfriando aquele frio de Curitiba. Quando eu cheguei perto da rádio, falei, hoje eu tenho uma chance. Cara, um frio. Eu cheguei na rádio tremendo, de medo e de frio. E me colocaram, eu lembro até hoje, foi terrível. Me colocaram no estúdio, tinha um locutor profissional, tinha uma locutora profissional, eu no meio, com uma carinha de moleque com um papelzinho na mão. Entrou a vinheta, Jornal da Rádio Apolo. E aí a moça leu a notícia muito bem, o locutor também todo impostado, e veio para mim. Quando veio para mim, gelou tudo, eu comecei a ler. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu enrosquei numa palavra. Vicissitude, que eu nunca tinha lido na minha vida. Mas por que a pessoa escreve essa palavra? Sei lá. E estava lá, vicissi, eu fiquei vicissi. Me apelidaram de Cascavel, para você ter ideia. Cara, de novo eu fui embora chorando da rádio. Bullying. Falei, cara, não é para mim, eu não vou conseguir. Aí o que eu fiz? Eu fui para casa, porque eu nunca tinha lido um jornal. Eu ficava imitando os locutores, né? Agora você vai ouvir a música tal. Fazia locução de rádio, de FM. Comecei a ler notícia.
comecei a narrar esporte, comecei a fazer chamadas de rádio. Esse negócio de enroscar é tão grave na minha cabeça até hoje, esse trauma, olha só, que domingo agora eu fui fazer uma chamada de jornalismo, eu enrosquei numa palavra. Me veio um filme do meu começo de novo. Só que eu estava ao vivo com a cara na televisão. Eu fui falar, não sai, ó. Eu fui falar caricaturista. Só que era assim, humorista, desenhista, não sai, ó. E não saiu. Eu lembrei do meu começo, falei, meu Deus, eu tenho que manter a calma. Daí eu comecei, caricaturista, falei devagar e saiu, porque eu estava ao vivo. Mas para você ver como que aquele trauma até hoje me incomoda. Quando tem que ler uma notícia, me remete àquele trauma daquele momento. Coloca aí no painel de LED uma grande solução para o Celso Portiolli, é o método IP. Ele vai desbloquear. O Celso Portiolli vai desbloquear desse trauma. Interessante que todo bloqueio tem intimidade com o propósito. Você chegou nisso, aconteceu isso e você é um dos maiores comunicadores que nós temos da nossa geração. Você sabe que essa história é interessante sobre comunicar. O meu filho, ele tem descalculia e dislexia. Minha filha também. E aí, hoje tem um pouco mais de recurso, foram investigar de onde veio o problema. Mas de onde veio o problema, né? Quem é que tem problema cognitivo? E eu fiz alguns testes. A conclusão da profissional falou para mim, ela falou, eu não sei como você chegou aonde você chegou. Uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade cognitiva, tinha que se esforçar de 0 a 10, teria que se esforçar 10. Você teve que se esforçar 100. Uau. Só por causa da minha paixão pelo rádio. Eu gravava de 8 a 10 fitas por dia a minha vida inteira. Eu deixei de gravar e de treinar em casa microfone não faz muito tempo. Eu nunca fiquei distante de um microfone. Então, estava em casa sem fazer nada, ia para o microfone, vi um locutor que eu gosto, tentava fazer uma locução parecida com a dele. Assisti uma televisão, via a Hebe Camargo vendendo, tentava vender igual a Hebe Camargo. Eu sempre disse que os grandes foram os meus professores, eu nunca precisei pagar nada, porque eu aprendi olhando e treinando. Então, quando ela falou isso para mim, cara, eu fiquei emocionado. Eu falei, pô, eu sei o tanto que eu lutei, eu sei o tanto que eu ralei, o tanto de não que eu recebi, o tanto de teste que eu fiz e reprovei. Quantas vezes o diretor olhava na minha cara e falava assim, você é sem sal, você não vai a lugar nenhum. E eu não desisti, mas pelo meu amor à comunicação. E agora chegar numa televisão, trabalhar com o Silvio Santos, ser elogiado pelo Silvio Santos, receber programa que o Silvio Santos fez, ganhar programa do Silvio Santos, ele falando o seguinte, se você fizer esse programa melhor que eu te dou esse programa. E eu ganhei o programa. Vamos falar, não é uma loucura isso? Né? Quem foi seu maior fracasso na televisão? Meu maior fracasso na televisão foi um fracasso anunciado. Eu fazia, não faz muito tempo não, eu fazia Domingo Legal das 11 às 3. Televisão tem um segredo, televisão é inércia. Se você pegar bem, você vai, mesmo se você cair, você acaba tendo uma média boa. Pegou com 11, entregou com 9, você vai dar média 10. Se você pegar com 1, para você alavancar, se não tiver alteração na grade da concorrência, é difícil as pessoas migrarem de canal. Então, televisão é uma guerra estratégica. É bastante interessante isso. E o Silvio Santos me chamou e falou, Portiolli. Ele me chama de Portiolli. E diz que se ele falar 6 vezes seu nome, danou. Ele, Portiolli, Portiolli. É Portiolli, eu contei 3. Falei, tem que parar ele. Aí ele falou, vendi o seu horário para Disney. Eu falei, o quê? Não, eu vendi das 11 às 13 para Disney. Você vai entrar às 13 até às 15. Eu falei, Silvio, vai dar errado, filho. Ele, não, mas o dinheiro é muito bom. Eu falei, para nós? Ele falou, não, para mim.